Olá pessoal, bom dia. Então pessoal, hoje a gente vai dar continuidade, na verdade vai começar um assunto novo de geografia, mas é dando continuidade ao assunto de história. A gente vai falar sobre os povos indígenas, os portugueses e os negros que foram escravizados aqui no Brasil. A gente vai falar, só que a gente vai pular mais para a parte cultural. O que foi que esses povos deixaram para nós, né? Como a gente está tendo muita aula, então esse vídeo vai ser bem rapidinho para vocês, pelo menos para a gente poder introduzir pelo menos o conteúdo de geografia, ok? Diversidade cultural. O que seria diversidade cultural? Diversidade cultural é a diversidade de culturas, ou seja, a diversidade de pessoas, de povos, de raça, entendeu? A diversidade quer dizer várias coisas que são diferentes em um lugar só. E a gente é um país, né? O Brasil é um país muito diverso, porque tem gente diversa e tem culturas diversas. Mas isso tem uma explicação. Por que o Brasil tem uma cultura tão diversificada, né? Porque a gente é fruto, a gente somos descendentes, filhos de 3 povos diferentes: os indígenas, os portugueses, que são os europeus também, né? E os negros escravizados. Porque a gente sabe que aqui no Brasil, em 1500, chegou os portugueses, né? Já expliquei isso na outra aula de história. Os portugueses chegaram aqui no Brasil para explorar as terras brasileiras. Só que quando eles chegaram aqui, eles se depararam com os indígenas, né? E eu disse para vocês que houve muita guerra, porque os portugueses queriam escravizar os indígenas para explorar, retirar as riquezas aqui do Brasil e levar para Portugal. Então os portugueses eles precisavam de mão de obra. Eles precisavam de alguém para trabalhar para eles. E a solução encontrada foi escravizar os indígenas. Como os indígenas eles não queriam ser escravizados, então eles acabavam morrendo, né? Porque eles lutavam um contra os outros. Aí como diminuiu a quantidade de indígena, diminuiu também a quantidade de mão de obra. Aí foi preciso trazer os negros da África para trabalharem como escravos aqui no Brasil. Então houve essa mistura de culturas. É por isso que hoje a gente é um povo tão diverso. E a gente hoje possui uma diversidade muito grande em diversas coisas, em diversos aspectos. E os negros, os indígenas, deixaram muita coisa pra gente. Muita cultura diversificada. Muita dança que hoje a gente tem, que é de origem indígena e negra. As religiões, as comidas, festas, músicas, roupas e a literatura de cordel. E a gente vai falar um pouquinho de cada uma no decorrer das aulas. Hoje a gente vai falar sobre as comidas, né? Quais são as comidas de origem indígena e afro que a gente não conhece? Que a gente conhece, mas que a gente não sabe
que é de origem indígena, porque muita coisa hoje em dia, né, que a gente tem, como eu já mostrei, música, dança, festa, é de origem indígena e afro. Quando eu falo afro, eu falo dos negros, tá? Então, alimentos e receitas de origem indígena. Tenho certeza que vocês já ouviram, já viram ou já comeram alguma dessas comidas aqui, né? Tenho certeza disso. A lista é enorme, mas eu vou selecionar alguns aqui para vocês. A mandioca é de origem indígena, o pirão, o milho cozido, o peixe assado, peixe ao molho, canjica, tapioca, pipoca, pamonha. Então, pessoal, todas essas comidas aí, todos esses pratos, né, que a maioria aí é típica do Nordeste, é de origem indígena, né? Porque os indígenas eles já consumiam esse tipo de prato na antiguidade, né? A maioria não precisava de geladeira, a maioria não tinha geladeira, a maioria não tinha não tinha os eletrodomésticos que a gente tem hoje, então eles precisavam, né, fazer comidas que pudessem ser consumidas rapidamente e comidas de plantações, da caça, da pesca, entendeu? Então, o peixe, por exemplo, vem da pesca, né? O assado, da caça. O peixe ao molho também vem da pesca, entendeu? Com temperos. A canjica, a tapioca, né? Que a tapioca vem da mandioca, né? A canjica que é derivada do milho. Então tudo isso aí é coisas que eram frutos da caça e da pesca dos indígenas, né? Coisas que a gente consumimos hoje em dia e que a gente não sabia que era de origem indígena. Então, pessoal, a gente é rico em cultura. Por quê? Porque a gente somos filhos descendentes, né? Podemos assim dizer. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. De três povos diferentes, de três misturas diferentes. Mas como foi que isso aconteceu, professor? Lembra que na aula de história eu falei que muitos portugueses se relacionavam com as Índias. E nessa relação que eles tinham, né? Que a gente sabe como era que eles se relacionavam. Alguns era um relacionamento forçado. Nasciam bebês. Então esses bebês eles nasciam com a mistura de português e indígena. Quando os escravos vieram da África para serem escravizados aqui no Brasil, e os portugueses e os indígenas também se relacionavam com os escravos. E nesse relacionamento, né, de se relacionar com o negro, também nascia bebês misturados. Aí era indígena se relacionando com negro, negro se relacionando com português, português se relacionando com indígena, entendeu? Negro se relacionando com indígena. Então houve essa mistura, né? Por isso que a gente somos pessoas que temos tons de pele diferentes, né?
somos uma mistura muito grande de raças e povos, e somos filhos dos mesmos. Carregamos sangue indígena e sangue negro nas nossas veias. Ah, professor, eu não sou negro, não. Eu não sou indígena, não. Não, a gente carrega sangue negro e sangue indígena, porque somos descendentes desses povos. Ok, pessoal? Então, até aí ficou claro por que o Brasil tem uma cultura tão diversa, não é isso? E antes de vocês forem assistir a próxima aula, tem essa atividade aqui de geografia que vocês vão colar no caderno. O que é que eu quero que vocês façam? Depois de assistir essa aula, né, vocês vão procurar nesse caça-palavras palavras de comidas ou de alimentos que fazem parte da cultura indígena e que hoje a gente, né, consome. Então vocês vão procurar aqui no caça-palavras todas as comidas e alimentos de origem indígena. Vão pegar o lápis de cor e pintar essa comida para ficar um pouco mais claro. Cola na matéria de geografia e coloca a data de hoje. Por exemplo, aqui, ó, mandioca. Aí eu vou lá e pinto a palavra mandioca, só que não pintou tudo, né? Os quadradinhos, tem que pintar os quadradinhos também. Não pintou tudo. Peraí. Pronto. Mandioca. Então eu vou lá e pinto a palavra mandioca. E aqui no caça-palavras tem várias palavras de alimentos e de pratos de origem indígena. Ok, pessoal?